Olá, professor. Meu nome é Elis. Vamos falar sobre linfócito T e B, resposta humoral e celular, certo? Então, professor, as respostas inata, embora crucial para a defesa do corpo, não pode garantir proteção. Elas não têm a flexibilidade necessária para responder de forma ideal a um conjunto diversificado de micro-organismos e podem também causar danos substanciais aos tecidos. De longe, a camada mais importante de defesa é o subsistema imunológico adaptativo. Suas principais características incluem a capacidade de agir automaticamente em respostas de invasão microbiana, gerar resistência proporcional à ameaça e melhorar com a experiência. As respostas imune adaptativas são de dois tipos principais: imunidades baseadas em anticorpos humoral, direcionada contra invasores extracelular, imunidade mediada por células direcionada contra invasor intracelular. A resposta imune adaptativa deve ser cuidadosamente regulada. As defesas imunológicas do corpo constituem um poderoso sistema de armas, cujo uso deve ser controlado para minimizar os danos colaterais. Como resultado, grande parte desse sistema imunológico é dedicada à produção de células reguladoras e citocinas, cuja função é garantir que a resposta imunológica adaptativa ocorra apenas em circunstâncias apropriadas. Se essas vias regulares falharem, o resultado pode ser doença ou morte. Uma série de etapas deve ocorrer sequencialmente para que ocorra uma resposta imune mediada por anticorpos ou mediada por células. Então, o primeiro passo é a captura e o processamento de antígenos estranhos. Uma vez processada, por exemplo, decomposta em pequenos papídeos, esses antígenos serão transportados para superfícies celulares, onde poderão ser conhecidos como linfócitos portadores de receptores específicos para esses antígenos. Cada receptor de antígeno é altamente específico, e cada linfócito expressa apenas uma única forma de receptor de antígeno. Assim, milhões de células têm o potencial de reconhecer milhões de antígenos. Para garantir que antígeno estranho desencadeia a imunidade adaptativa, células como receptores que se ligam e respondem a antígenos serão destruídas seletivamente no início de seu desenvolvimento. Os linfócitos sobreviventes estarão localizados dentro de vários órgãos linfóides, em locais onde possam encontrar micro-organismos invasores de forma mais eficaz, o que ativa essas células para responder e desencadeia respostas imunológicas. Boa noite, meu nome é Mariane e eu vou estar falando sobre as duas principais populações de linfócitos. Tem o linfócitos B, que é responsável pelas respostas imunes mediadas por anticorpos. Tem o linfócito T, que ele é responsável pela resposta imune por células, mediadas por células. Tem, dentre outras, populações de linfócitos T, existem subpopulações importantes, que as células T auxiliares tipo 1, que auxiliam outras células T, e macrófagos. E assim estimulam também a imunidade mediada por células. Existem células T, que auxiliam o tipo 2, que ajudam as células B a produzir anticorpos. Células T reguladoras, que regulam essas respostas imunológicas, linfócitos T citotóxicos, que destroem células infectadas por vírus ou outras células anormais. As respostas de anticorpos, os anticorpos são receptores de antígenos nos linfócitos B, que são sintetizados em grandes quantidades e secretados na corrente sanguínea, onde circulam. Eles são produzidos por linfócitos B e plasmócitos. Os antígenos se ligam a moléculas estranhas e as marcam de destruição por células fagócitas ou lise mediada por complemento.
As células plasmáticas são linfócitos B diferenciados que sintetizam e secretam enormes quantidades de anticorpos. Os anticorpos são cruciais para a defesa do hospedeiro contra invasores extracelulares, como a maioria das bactérias, alguns parasitas sanguíneos e vírus que viajam entre as células. Os linfócitos B se originam da medula óssea e residem em tecidos linfóides, como linfócitos, medula óssea, placas de Peyer e baço. Cada linfócito B é coberto por milhares de antígenos idênticos, né? E só pode se ligar e responder a um único antígeno. Quando o micróbio entra no corpo, ele inevitavelmente encontra o linfócito B, que pode se ligar a alguns de seus antígenos de superfície. Como resultado da ligação desses antígenos, com estimulação adicional apropriada, esses linfócitos B se dividem repetidamente e se diferenciam em duas populações descendentes. Uma população, células plasmáticas produtoras de anticorpos e a principal fonte de anticorpos. A outra população de linfócitos B se torna células B de memória que podem persistir em um animal por muitos anos. Quando o animal encontra um antígeno pela segunda vez, essas células B de memória respondem rapidamente, produzindo um grande número de células plasmáticas e ainda mais células de memória. Como resultado, o animal desenvolve uma resposta de anticorpos por melhorada e o invasor é rapidamente eliminado. A exposição subsequente a esse micro-organismo levará ao acúmulo de mais células de memória, resultando em melhor proteção e reduzindo as chances de causar doenças novamente naquele indivíduo. Essa resposta é a base de todos os programas de vacina. As respostas das células B e a produção de anticorpos devem ser cuidadosamente reguladas. Assim, um linfócito B geralmente é incapaz de responder a um antígeno estranho, a menos que receba coestimulação na forma de um sinal de linfócitos T auxiliares. Essas células T auxiliares, por sua vez, só podem ser ativadas se também receberem o antígeno de circunstâncias cuidadosamente controladas. Vou estar falando sobre a produção de linfócito B. O sistema imunológico atua fornecendo proteção ao indivíduo através da ação das células e proteínas e as moléculas, que atuam contra estruturas invasoras antigênicas. Os linfócitos B são células que fazem parte do sistema imunológico, atuando no reconhecimento dos antígenos, realizado pelo receptor chamado de receptor de linfócito B, que consequentemente produz e libera proteínas imunológicas, que reconhece e promove uma série de reações contra esses invasores. Após o anticorpo reconhecer o antígeno através das aulas formadas por aminoácidos presentes na região Fab da imunoglobulina, serão desenvolvidos mecanismos tais como ativação do sistema completo, neutralização do antígeno, estimulação de neutrófilos e macrófagos para realizarem fagocitose dentro dos outros, que possui como eliminar o antígeno do organismo do indivíduo. Estágio Pro-B. No estágio Pro-B, a célula derivada da célula-tronco precursora é estimulada através de mecanismos genéticos para iniciar a expressão dos genes que sintetizaram e a cadeia pesada do receptor do linfócito B,
que atuam no reconhecimento de antígeno durante a resposta imunológica. Além disso, nesse estágio, a célula apresenta algumas moléculas especiais, tais como CDI19 e CD10. Estágio pré-B. Nesse estágio, a síntese da cadeia pesada do receptor BCR é finalizada e a célula fixa em uma membrana com as cadeias leves. Substitutos anexados, as quais mais adiante serão substituídas pelas cadeias leves definitivas. A cadeia pesada juntamente com proteína que atua no processo de sinalização celular durante o reconhecimento do antígeno chamado IgA e IgB são chamados de receptor pré-BCR. Citocinas. As células do sistema imunológico se comunicam de muitas maneiras. Eles podem entrar em contato físico e trocar sinais por meio de receptores na área do contato ou na sinapse imunológica. Alguns exemplos incluem o contato entre células T e células dendríticas, ou entre células T efetoras e seus alvos. As células imunes também podem enviar sinais para as células próximas, secretando proteínas de sinalização chamadas citocinas. Várias centenas de citocinas foram identificadas. As células de sinalização secretam uma mistura de citocinas que podem ligar a receptores em células próximas. A célula-alvo recebe múltiplos sinais que são integrados para responder adequadamente. As citocinas, agindo por meio de seus receptores específicos, podem ativar ou desativar a síntese de proteínas específicas. Eles podem fazer que a célula-alvo se divida ou se diferencie e podem desencadear apoptose com centenas de citocinas diferentes agindo em misturas complexas. Às vezes é difícil prever exatamente como uma célula-alvo específica responderá. As principais famílias de citocinas incluem interleucinas que mediam a sinalização entre leucócitos, interferons que mediam interações entre células e têm atividade antiviral, fatores de crescimento que regulam o crescimento e diferenciam de vários tipos de células, e fatores de necrose tumoral que modulam respostas inflamatórias. Linfócitos reguladores. A resposta imune adaptativa é cuidadosamente regulada por diversas populações celulares diferentes. Essas células T auxiliares induzem respostas imunes. Existem outros linfócitos T chamados linfócitos T regulares. Elas secretam uma mistura de citocinas que inibem as respostas imunológicas convencionais. Eles servem para desativar a resposta imune depois que ela completou sua tarefa e o micro-organismo invasor foi eliminado. Então, professor, falar um pouquinho do que é a imunologia adaptativa, né? O sistema imunológico ele tem a função de fornecer defesa, né, contra agentes invasores, que variam entre vírus e parasitas. Entre elas está a imunidade adaptativa, né, que tem a função de reconhecer cada patógeno, né, agindo de maneira específica para cada um deles. Além da especificidade, outra característica importante da imunidade adaptativa, né, é a memorização, né, após um contato com algum patógeno. Isso é quando tem contato com algum micro-organismo específico, o sistema imune, ele já tem a sua defesa, né, ou seja, ele já tem o seu mecanismo de defesa inato para aquela ação.